Seja bem-vindo ao nosso curso Descomplicando Revit. Nessa aula eu vou mostrar para você a nossa interface do programa e eu deixei aqui uma pasta com uns arquivos separados para você poder acompanhar o nosso curso. Eu deixei aqui o template, que é o arquivo do Revit que nós vamos utilizar, que ele já está pré-configurado para a gente poder fazer o nosso trabalho. Então eu recomendo que você faça uma outra pasta, pode aqui arquivo novo, coloca o nome do cliente, ou coloca estudo e coloca um arquivo dentro para a gente poder trabalhar, para que você mantenha esse arquivo sempre configurado dessa forma, para você fazer novos trabalhos, tá? Senão você vai precisar ficar apagando o projeto anterior e vai te dar um trabalhão. Então faça o que eu estou recomendando aqui para que você consiga ser mais ágil, certo? Deixei também aqui uma pasta de arquivos que você vai identificar que tem alguns arquivos em DWG para nós utilizarmos como referência para executar o nosso projeto. Também deixei aqui um bônus com diversas famílias de vegetação, de pessoas, carros. Aqui tem diversas famílias que vão ser úteis para projetos futuros. Mas como eu falei, no nosso template ele já está pré-configurado com algumas das principais famílias que nós vamos utilizar no projeto. Ao longo do curso eu vou explicar direitinho do que se trata a família, mas para quem já teve contato com o AutoCAD, é a mesma coisa, é como se fossem os blocos que a gente utiliza para fazer o layout, só que as famílias você consegue identificar elas tanto em 2D, né, no plano, como numa elevação em 3D, certo? Então, depois que você tiver feito sua pasta, colocado o arquivo template, pode clicar duas vezes e ele vai abrir para você com essa aba aqui, com essa interface. Você vai identificar aqui na parte superior do nosso programa, ele tem aqui uma barra com diversas ferramentas. Na sua lateral esquerda, tem aqui propriedades e o navegador de projeto. Esse navegador de projeto, se ele não estiver aqui na lateral, você pode clicar, arrastar e quando aqui ficar com essa linha azul, pode soltar, que ele vem aqui. Eu recomendo que você faça isso para ficar com uma área de serviço ideal para a gente poder trabalhar, ok? É, Retomando, na nossa área de ferramentas, você vai verificar que nós temos aqui alguns ícones como parede, porta, janela, componentes, coluna, telhado, forro, piso. O que é isso? A parte de parede são as paredes que nós vamos inserir no nosso projeto. As portas nós vamos inserir nas paredes, as janelas e assim por diante. Na parte de componente, você vai utilizar os componentes para modelar algum objeto, tá? A diferença do componente para a família é que o componente ele é inserido no seu projeto e não é para ser carregado em projetos futuros. Então ele vai ser um componente exclusivo desse projeto. Às vezes a gente precisa modelar uma bancada de forma rápida, uma bancada, pergolada, e você utiliza o componente, ok? Telhado, nós vamos estar vendo também essas funcionalidades no decorrer do curso, telhado, forro, piso, como utilizar. A outra aba que nós vamos utilizar com frequência fica aqui em modelo, texto, linha, nós vamos utilizar ambiente e área. Esse daqui vai ser utilizado também na parte de finalização do projeto para documentação. Vindo aqui logo acima, em inserir, você vai identificar que tem essa ferramenta chamada importar CAD, onde nós vamos utilizá-la para importar aqueles arquivos que nós deixamos em DWG que vão ser usados como referência para o nosso projeto, ok? Aqui em carregar famílias, ele é utilizado para carregar aquelas famílias, como eu havia dito, que eu deixei de bônus. Se você estiver fazendo um projeto futuro, um galpão, um comércio, uma residência, você pode estar acessando aqui, acessando a pasta onde ele estiver e carregando dentro do projeto, ok? De repente, você não tem a família e precisa buscar, a Autodesk disponibiliza algumas famílias também na nuvem dela. Então você consegue encontrar vegetação, pessoas, mobiliário através desse carregar família, ok?
é só clicar e aí você pode navegar com mais calma e identificar isso. Mas por enquanto não se preocupe, porque todas as famílias que vão ser necessárias para o nosso projeto já estão inseridas aqui no nosso arquivo, no nosso template que eu deixei pré-configurado para a gente trabalhar e para facilitar o nosso trabalho, ok? Na ferramenta Anotar, você vai identificar que nós temos aqui esses itens de cota alinhada, cota linear, cota de ângulo, que vai servir para a gente poder iniciar e colocar as cotas, né, as medidas no nosso projeto. Aqui tem algumas ferramentas que nós vamos utilizar também. Aqui são as ferramentas de tags que a gente vai colocar em portas, janelas para identificá-las, ok? São as que a gente usa com mais frequência. E vindo aqui em massa e terreno, essa ferramenta, aqui em sólido topográfico, nós vamos utilizar para fazer a nossa topografia do nosso terreno, do nosso projeto, certo? Vindo aqui em vista, você vai identificar que tem essa aba criar, onde você vai ter aqui essa ferramenta Vista 3D, onde você vai poder visualizar o seu projeto em 3D, 3 dimensões, ok? Corte. Aqui nós temos as elevações. Aqui nós temos essa ferramenta de vista de planta, onde a gente vai utilizar com uma certa frequência. O que mais que eu posso estar apresentando para vocês aqui? Vista aqui em gerenciar, você vai ter essa aba de configurações. Em materiais, vai você vai verificar, vai olhar os materiais que já tem pré-existentes no Revit. Você também pode inserir novos materiais, configurar esses materiais para colocar na parte de fachadas, pinturas, enfim. Mas isso fica mais à frente, ok? Aqui tem algumas funcionalidades também, como estilo do projeto, as ferramentas Snap, os Snaps, que é parecido com as ferramentas de fixação que tem no AutoCAD. Então tem endpoint, midpoint, que são os pontos para a gente poder estar traçando linhas, enfim, ligando, né, paredes e outros objetos. Outra ferramenta que nós vamos utilizar também aqui são parâmetros compartilhados, mas isso já é para um Revit avançado, quando a gente for fazer a parte de legendas, né, legenda e também fazer a nossa prancha. Mas aqui eu já vou deixar a prancha pré-configurada para a gente trabalhar, ok? Unidades do projeto. Vindo aqui, se você observar, no meu já tem o Enscape instalado. Esse Enscape eu vou deixar ele lá na área de membros para vocês adquirirem. Eu tenho um Enscape, ele já é de fácil instalação. Você dá uma conferida lá e aí, se for do seu interesse, pode estar adquirindo. Eu vou também, como bônus, fazer a renderização da fachada do nosso projeto. Então, a fachada realista, para que você possa apresentar para o seu cliente e converter uma venda, né? Porque hoje não basta apenas fazer o projeto executivo, o projeto arquitetônico. Você também tem que cativar o cliente. E através da realização do 3D, fica mais fácil de mostrar o seu trabalho, tá? Mais fácil, mais eficaz. Aqui na barra modificar, o meu que está na setinha, vem modificar, a gente vai usar com frequência também aqui essas ferramentas de modificar, que funcionam como no AutoCAD. Nós temos o mover. Ao lado, se você observar, do nome mover, tem ali MV. É o comando da ferramenta Move, tá? Mover. Aqui nós temos copiar, rotacionar, alinhar. Aqui em deslocamento é o mesmo offset que tem lá no AutoCAD. Essa ferramenta espelhar é como se fosse um Miro, o atalho dela é MM e assim por diante. Conforme a gente for executando o projeto, eu vou explicar o que é cada uma. Então, tendo dito isso, a gente tem também aqui a nossa barra de propriedades. Na barra de propriedades, você vai observar que se você estiver trabalhando algum componente, vai aparecer todas as características desse componente ou dessa parede,
que tais como altura, largura, vai ter a opção para dimensionar, para organizar essa parede em camadas. Mas isso é algo que eu não vou abordar nessa etapa do curso, porque a ideia é que a gente já comece a executar o nosso projeto de uma forma simplificada, porém eficaz. Então você vai, é como se você estivesse aprendendo inglês, você vai aprender a falar para depois entender a parte da gramática. Então eu vou ensinar você já logo fazer o projeto, executar o projeto e depois, numa parte mais avançada, numa segunda etapa, eu vou explicar é, essa parte de como fazer a parede, fazer as camadas, né? Camada de pintura, reboco, emboço, a estrutura da parede, aplicar material, enfim. Então, retomando, propriedade serve para isso, para a gente ter as características, deslocamento, altura da parede, largura da parede. Se você tiver com porta, você vai observar também, ó, por exemplo, aqui em porta, se você abrir, você vai ter diversas portas. Se eu clicar aqui nessa porta de 70 centímetros de largura, ele me diz que a porta tem 70 centímetros de largura por 2 de altura. Então ela está aqui, ó, a 78, porque ela tem a diferença para o batente, né? E 2,10 de altura. Mas se você colocar em editar, você também tem essas características da porta. Qual é o tipo da porta? De madeira. Qual é a largura dela? 70 centímetros, 2,10, enfim. Isso aí no decorrer do curso você vai estar utilizando e eu vou apresentar cada uma dessas ferramentas para vocês, para você, tá ok? Aqui na barra do navegador vai ser a barra que nós vamos utilizar para fazer o nosso projeto. Então, eu já deixei pré-configurado a parte de layout. Aqui está em planta de situação, mas você vai observar que essa daqui é de um projeto anterior. Aqui na situação a gente pode desenhar essa planta de situação, fazer ela quadrada, retangular, da forma como for necessário para a sua realidade do seu projeto, ok? Aqui nós vamos ter, no caso, o nosso pavimento, primeiro pavimento, cobertura. A gente pode inserir mais pisos. Vamos ver também a questão de fachadas, elevações nas próximas aulas, tá bom? Então, para finalizar esse módulo, para não ficar muito grande essa aula, eu preciso falar também sobre a questão da utilização do mouse. Então, observe que aqui no mouse você tem essa bolinha. Essa bolinha é chamada de screw, ok? Quando você quiser dar zoom, pode rolar a bolinha para frente. Se você quiser diminuir o zoom, rola a bolinha para trás, tá bom? Então você sempre vai estar utilizando isso aqui. Outra situação, se você quiser orbitar, que é o que? Vamos lá pode clicar aqui nessa casinha aqui em cima, você vai abrir a sua vista em 3D. Então, se você for orbitar para poder mexer o seu projeto e ver ele em vários ângulos, você vai clicar no mouse, apertar Shift e segura e mexe, ok? Pode girar aqui, você vai verificar que ele vai mudar. Ou pode vir nessa caixinha também, clicar, segurar e mexer. Mas eu sempre uso o mouse, que é mais prático. Mas de repente você quer fixar uma vista, ó, você pode usar essa carta, aperta ZA, ele vai mostrar aqui para você a caixa, tá bom? Ó, clicar aqui, ela vai ficar em diagonal. Então é isso. Para eu reduzir o zoom, rolo para trás. Para eu aumentar o zoom, rolo para frente. Para eu poder orbitar, eu vou clicar no scroll e mexer, segurando o Shift. E tem outra coisa que é o pan. Quando você segura o scroll e arrasta, ele vai. Eu estou segurando e arrastando, ele vai fazer o pan. O pan, que é o quê? Eu estou movendo o meu objeto. Na parte de seleção, você vai observar que tem a seleção da esquerda para a direita, onde eu seleciono, quando você tiver algum item desenhado aqui, ele vai selecionar o item sem, por exemplo, vamos supor que eu tenho algum item aqui. Eu vou selecionar, eu consigo selecionar
o item de forma individual. Mas se eu clicar da direita para a esquerda e eu soltar aqui, perceba que ele selecionou o objeto. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, não selecionei o objeto, eu cliquei e fui até a metade. Mas se eu clicar em todo o objeto, eu selecionei ele todo. Mas esse daqui, ele já, se eu pegar aqui da direita para a esquerda, ele vai selecionar meu objeto, independente de onde eu solte. Soltei e arrastei, ele selecionou o meu objeto. Ok? Então, eu vou finalizando por aqui a primeira aula do nosso curso, para a gente poder ir para a próxima aula, onde nós vamos inserir e definir as unidades de medida. Ok?